E aí, entrando no nosso tema do saia da toca, Aham. é porque eu trabalho com comunicação, é jornalista, fala bem. Então, sua migração para aqui, para o digital, foi tranquila, né? Com o pé nas costas, conta aí. Mas não, não foi tranquila. Não foi nada tranquilo. Porque assim, você falou, né? Eu falei um pouquinho no começo ali, né? Que eu sou comunicadora, eu estudei jornalismo. Então, qual era a minha imagem sobre falar para uma câmera? Embora a gente tenha aqui um celular, não é aquele formato tradicional de câmera. Eu tive uma formação que me dizia que falar para uma câmera era aquela coisa do Jornal Nacional. Então, eu Hum. vinha e eu dava a notícia ali, aquela coisa, né? Muito papapá, é isso, é isso, é isso. E, obviamente, eu odiava. Eu odiava o resultado, porque eu já via as pessoas fazendo. Eu tenho vídeos lá no YouTube bem antigos. Ah, a gente vai É, lá ver. Tá, eu acho que eles estão mais lá no. Eles estão no perfil da Natana, inclusive, porque era o perfil onde era o perfil da agência. Então Sim. tem vídeos meus bem engessada, bem engessada. Inclusive lendo no começo. E assim, era um desespero, mas um desespero. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com TV, eu achei que nunca isso seria para mim, né? Assim, falar para o público, falar aqui com as pessoas. E eu ouço muito das minhas clientes também. Ah, mas para você é fácil, mas você não viu. E às vezes eu resgato algum vídeo desse para mostrar. Olha aqui, ó. Eu estudei e mesmo assim foi difícil. E aí depois, óbvio, eu fui entender, né? Então, a questão era, primeiro, eu tinha um referencial teórico que eu achava que tinha que ser todo certinho, que não ia funcionar aqui pela internet, então tinha esse ponto. E tinha uma coisa de não gostar mesmo da própria imagem, que você sabe dizer até melhor do que eu, né? Que no começo, quando você começa a se ver, não existe essa fluência de imagem mesmo, né? Porque a gente não está acostumado a se ver nesse formato. E aí A gente Tayana, só usei. procura os defeitos. Fica aqui, ó, o cabelo tá Sim, fora, tá sim, branco, sim. tá não sei o Era o quê. que eu É assim que a gente fazia o fica. tempo todo quando eu via os meus. Eu comecei primeiro a gravar para o YouTube e depois eu vim para o Instagram. E aí eu gravava um vídeo e eu odiava tudo. Eu falava, mas gente. E aí eu tinha uma coisa assim, mas gente, eu levanto a sobrancelha assim quando eu falo. Sabe uma coisa assim de olhar e falar assim, porque você não está acostumado a ver você assim. Então, nesse momento eu usei uma dica da Natana, que a gente estava falando dela aqui, que era eu parei de olhar. Eu só fui Sim. fazendo. Eu sei que é super importante a gente olhar para melhorar, mas ou eu não olhava naquele momento, ou, né, sabe assim, tipo, tá bom, então vai. E eu coloquei. E eu também sou mais introvertida, assim como você, apesar de falar de uma maneira mais aberta, ser divertida. A introversão é quando a gente se carrega ali, né, no É espaço mais mais quietinha sozinho, do que mais em quietinho. público. Então, se eu precisar, eu vou mais pro quietinho. E aí também tinha uma coisa de olhar, né, pro referencial, todo mundo muito animado, né? E eu falo, mas gente, não vou ser essa pessoa. Então, também teve uma descoberta no meio do caminho de que você abriu a live falando que eu era engraçada, né? E aí, sim, tinha um humor que eu não permitia que ele existisse porque eu tinha o referencial lá do jornalismo. E aí, como é que você fez? Fazendo. Como é que, né? Fazendo e fazendo e fazendo. E aí, uma hora as coisas ficaram mais confortáveis, vamos dizer assim. É, eu falo que você ensina seu cérebro a acostumar ver você como você é. Porque a gente usa o espelho de manhã para escovar os dentes e para fazer maquiagem. A maioria de nós depois não olha mais no espelho durante o dia, né? Então, essa questão de você, eu levanto a sobrancelha, eu faço não sei o quê. Eu até hoje eu fico muito assim, né? Quando eu estou ouvindo as lives. A gente vai se acostumando com isso e a gente vai percebendo que é assim. E não vai adiantar mudar porque você é assim. As pessoas já te veem assim todos os dias, 24 horas por dia. Você é que não estava reparando isso. E tem uma coisa, Fer, que eu falo bastante em imagem, eu não sei se você fala também nesse processo, né? Que é a questão de. Muitas vezes o que incomoda você
principalmente na sua imagem, não incomoda o outro. O outro não tá olhando para essa coisa, né? Então, eu lembro que eu assisti uma palestra. Ai, como é o nome dele, gente? Fugiu agora, eu já lembro o nome dele. Mas é um youtuber, o Castanhari, o Felipe Castanhari, que faz vídeos longos, é um dos caras que já tá há muito tempo no YouTube. E aí ele falou uma frase que ficou para mim. Ele falou: ninguém passa tanto tempo com você quanto você mesmo. Então, assim, só você sabe, das suas neuras, das suas coisas. Então também tem um pouco disso, assim, de deixar isso de lado, sabe? Ok, só eu tô olhando para essa sobrancelha que levanta. As outras pessoas já viam isso. Já, já é super normal. Então Super é normal. engraçado, mas assim. E aí eu me lembro que a primeira vez que eu gostei, e acho que talvez seja importante falar disso, a primeira vez que eu gostei de um vídeo meu. Foi um Sim. vídeo que uma mentora minha, a Tati Nascimento, me pediu. Ela tinha me ajudado num processo, Eu tive muito medo do processo de dirigir. E tive uma dificuldade muito grande de tirar a minha habilitação, porque o controle emocional eu perdi ali na hora, errava tudo. E ela me ajudou com exercício, com tudo, a manter o controle emocional para fazer o exame. E aí ela ia dar uma palestra e ela falou: Tá, e você não grava um vídeo para mim falando sobre isso? Porque tem muita gente que vai assistir essa palestra que está nessa fase. E aí, como o propósito da coisa era ajudar, e aí eu sei que parece, né, até piegas no dia a dia hoje, porque a gente ouve tanta gente falar, ai, fale pelo quando você vai impactar o outro, mas realmente foi isso. Eu gravei o vídeo emocionada, porque eu lembrei do. Emocionada, não chorando, não, mas assim, com uma emoção positiva, então tinha uma coisa sentimental ali, e eu realmente queria que aquela mensagem ajudasse alguém. E aí, quando eu terminei de ver o vídeo, eu falei, nossa, eu gostei. Eu gostei. Eu parei de olhar para aqueles defeitos que eu Sim. pirava ali e achava que estava rolando. E falei, não, vai. E aí, a partir disso, as coisas começaram a melhorar. Eu tinha uma coisa de, mesmo não gostando, eu fazia. Porque eu achava importante. E depois as coisas foram, eu comecei a gostar mais. Hoje eu gosto quando eu falo nos stories, eu vejo que tem uma conversa ali mais natural e tudo mais. É importante você falar desse depoimento que você fez, porque você fez ele sem obrigação profissional e o que estava ali imperando ali era justamente o emocional, mas não o emocional pelo que você tinha passado, mas no emocional de querer ajudar alguém. E quando a gente descobre o que faz a gente ter essa sensação, a gente se desafia a fazer qualquer coisa. E É, aí o nosso corpo todo, ele reage ao amor. Eu vivo dizendo isso. Que quando a gente faz aquilo por amor, todas as nossas células do corpo nos ajudam a comunicar esse amor. E aí a gente fica mais bonita, a gente fica mais feliz, a energia fica realmente mais positiva. E tudo isso interfere, porque a linguagem, tanto a linguagem não verbal quanto a carga de vibração emocional que a gente coloca naquilo ali, comunica. exato. Você explicou com detalhe técnico, mas é muito isso, assim, sabe? Realmente, e assim, as pessoas, eu dou aula, né? Uma das coisas que eu amo fazer é dar aula, e às vezes eu tô falando, né, disso, e as alunas falam, o seu olhar brilha quando você dá aula. Essa coisa de colocar o outro, né, o propósito daquilo que eu tô fazendo, foi o que me ajudou, por exemplo, a dar palestra presencial. Um belo dia, é, a Natana, que a gente estava falando dela aqui, mas foi fazer um evento presencial e falou: quero que você fale sobre imagem para ajudar as pessoas a. E aí eu tava com medo de subir no palco e tudo mais. E aí ela falou: olha, pensa nas pessoas, né? Que, tipo, as pessoas que não vão conseguir, que vão continuar achando que elas é que estão erradas e não a informação que elas têm. E aí fui. E aí, essa é uma coisa que eu ainda uso hoje, assim. Ah, tem um formato novo para mim, que às vezes muda o formato, muda o desafio. É uma coisa que eu ainda uso hoje, tá bom, mas por que eu tô fazendo isso aqui?
qual que é o objetivo final disso aqui? Ah, então beleza, aí eu me conecto com isso e isso facilita todo o processo, facilita para mim, assim. Justamente, porque se você não encontrar isso, se você for querer estar aqui, abrir uma live, fazer um stories, pensando que você está fazendo porque os outros estão fazendo, porque está dando certo para os outros, ou porque seu cliente está exigindo, você não vai conseguir fazer. E se fizer, porque a gente é raçudo mesmo e faz, a gente vai ficar com essa questão de ficar se olhando, de procurando os defeitos. E aí, na constância, a gente não consegue, porque gasta muita energia. Em vez de a gente estar ganhando, consumindo aquele combustível, ganhando aquele combustível para fazer, a gente está perdendo. Então, a longo prazo, isso não funciona. E Uhum. para quem está tentando começar, tentando abrir uma live sozinha, porque em conjunto é mais fácil. Isso. Apesar de que tem gente que tem dificuldade disso. Quem está querendo fazer uma aula, ser um expert, vender algum produto, ou não vai conseguir a longo prazo. Não vai É, conseguir essa constância. acho que é importante dizer, né, Fer, assim, a gente está numa rede social, o Instagram é uma rede social de sucessos, né? Então, todo mundo que está aqui é um sucesso, tudo é incrível, né? A gente pouco fala dos processos, mas você que está aí, que está começando, né, que está saindo da toca, como é o projeto da Fer, saiba que para a maioria das pessoas, e eu falo isso porque fui uma delas e porque atendo mulheres que estão passando por esse processo, né? E homens também. A maioria é a primeira live sozinha, você fica nervosa e ansiosa, sim. A primeira live em dupla, o primeiro Reels, porque mudou o formato, o primeiro pitch de vendas. Então, tudo que é o primeiro, né? O primeiro pitch de vendas que eu fiz ao vivo, eu acabei o negócio, vendeu um, mas eu acabei o negócio, eu só queria chorar, porque eu falei, gente, isso aqui foi terrível. Depois melhorou, depois fez diferente. Então, assim, a gente fala pouco dos processos, mas entenda, tem um processo, a primeira vez vai ser mais desafiadora, às vezes a segunda vez também. E aí tentar procurar aquilo que te deixa mais confortável. Eu falo na questão da imagem, Fê, que pro momento de exposição é importante você se sentir confortável e confiante, que são duas coisas diferentes. Então, confiança pode vir de um perfume que você usa e o outro não vai ver, de um batom que é alguma coisa que a sua essência traz ali, de um acessório ou de uma peça que te dá um certo ali, né? Um poder. Então, e conforto é aquilo que te gera uma sensação gostosa. Então, assim, eu gosto disso, eu gosto de ver isso em mim, eu gosto da sensação que essa coisa traz. Então, no começo da exposição, vale a pena você investir nas coisas que são essa dupla, né? Conforto e confiança. E fazer. Fazer e entender, tipo, o que funciona para você, o que não funciona. Em coaching PNL, a gente chama isso de âncoras, né? É. Você ter as suas âncoras, porque elas lhe ajudam a desafiar isso aí. E aí me conta, tem alguma coisa aqui na rede, principalmente aqui nessa casa que a gente está, que lhe incomoda, que você diz assim, putz, isso não devia existir? Olha, tem várias, assim, mas assim, vamos lá. Porque tem várias que eu digo porque eu sou uma pessoa que gosta de olhar criticamente para as coisas. Mas assim, a, a chegada do Reels e das dancinhas me incomodou muito. Porque eu falei, gente, agora eu vou ter que dançar. E aí eu falo, né? Falei, meu Deus do céu, eu que, né, na minha adolescência lá, olha como é louco, né? Eu na minha adolescência não sabia os passinhos das coisas e ficava escondida ali, né? E tinha amigas que sabiam. E aí isso trouxe de volta um negócio. Gato. E aí, mas não, no começo isso me bloqueou. E depois eu entendi como fazer de um outro jeito, que não precisava ser dancinha. E então isso foi uma primeira coisa que me incomodou. Hoje, Fer, o que tem me inquietado é a história de blogar, sabe? Assim, de falar mesmo ao seu dia a dia, de mostrar o seu bastidor ali.
isso tem me incomodado porque não é tão natural para mim mostrar e porque eu fico pensando no que isso gera, né? Na questão de, tudo bem, gera uma identificação, mas também gera uma comparação, né? Porque eu tenho aqui os meus privilégios. Então, isso é uma coisa que tem me incomodado no meu dia a dia e eu tenho feito com menos frequência, principalmente agora durante a pandemia, né? Esta rede aqui, ela me gera um pouco de ansiedade, porque é tudo muito rápido, tem essa coisa de tudo muito incrível, né? Então, tipo, as pessoas todas estão prontas, fazendo sucesso. E a gente sabe que nem sempre é assim, que as pessoas, na verdade, estão construindo o seu sucesso ali. Então, é uma rede que me gera muita ansiedade. Então, eu me vi, apesar de estar estabelecida, né, digitalmente, vender os meus produtos usando essa rede social, eu me vi postando muito menos, porque estava ansiosa e aí precisa trabalhar isso. E porque também estava questionando essa coisa do, mas será que precisa ser assim? Eu acho que precisa sim, porque é uma coisa que funciona, mas eu ainda estou tentando encontrar o jeito que funciona para mim, entendeu? Como eu gosto muito de conversar mais sobre ideias do que sobre. Eu não assisto também as pessoas mostrando o seu dia a dia. Então, eu admiro quem consegue fazer isso de uma maneira natural. Eu admiro mesmo, sabe? Assim, eu tenho conhecidos que fazem de um jeito. Eu esqueço. Eu postei esses dias, eu falei, fiz a reunião com a cliente, esqueci de fazer foto. Então, eu sei que é importante, mas isso tem me inquietado. Então, o desafio continua, né? É, é, eu, eu pergunto porque cada um vai ter alguma coisa, né? E ela não é 100% para todo mundo, nem essa nem qualquer outra. Uhum. E só que a gente, como você falou, as pessoas não falam do processo. As pessoas só falam do final. E isso me incomoda realmente um pouco, porque quem está começando fica nessa angústia. Eu fiquei nessa angústia, eu fiquei com essa sensação de não pertencer a isso aqui, porque eu não fazia do jeito que todo mundo estava fazendo. E, e gera, assim, essa ansiedade de você postar alguma coisa. Agora que eu comecei a fazer alguns rios, Natana diz, faz, já vou eu fazer É alguns rios. importante, né? A gente tem que Porque tem que jogar o estar jogo em um da rede. pouquinho. Aí eu me vejo, às vezes, colocando e 5 minutos depois procurando ver se teve realmente uma visualização maior do que os outros, porque se diz isso. E aí aconteceu 3 dias, eu disse, quer saber? Não vou ficar nessa, não. E aí eu tenho que refazer todo o processo, mas a gente vai se enxergando, se entendendo, percebendo a maneira de fazer. E cada um tem. É, Você tem. A Delza ontem falou que tem. A é, Ju a me Delza está falou dizendo aqui que na se identificou com segunda-feira. a fala aqui, com a nossa fala, né? E assim, Exatamente. somos basicamente eu presas, né? Somos uma empresa que é uma pessoa, muitas vezes, né? A gente às vezes Isso. até tem mais pessoas na empresa, ou às vezes não, mas nós somos empresas de pessoas. Então, se a gente estivesse falando de uma grande corporação, tinha lá o seu branding, o seu código de imagem e acabou, e é isso, são as diretrizes. Mas a gente não está falando, né? E as próprias empresas grandes estão tendo que rever também as suas condutas, né? Então, assim, essa a rede social gera uma necessidade de aprovação no sentido de que você precisa do engajamento para que chegue para mais pessoas e que você realmente consiga comunicar a sua mensagem. Então, e a gente está num momento que pode gerar mais ansiedades, né? Então, isso é um incômodo que tem gerado para mim nesse período, assim. O que me incomoda, que eu falei ontem até com Delza, é que eu não sou procurada. O Instagram é que me entrega. Isso, para mim, é a pior coisa, porque o conteúdo que a gente faz com tanta vontade, que a gente gasta tanto tempo, ele se perde, porque quem quer não consegue me encontrar, né? É diferente de uma rede de busca. E eu consigo encontrar. Você Aham. falou, você tem vídeos de 10 anos atrás, sei lá, e tá lá.
E as pessoas ainda Podem conseguem acessar. ver Podem ir aquilo lá ali, ver que eu era entendeu? bem, bem bancada de telejornal quando eu comecei a falar. Podem ir, não tem problema nenhum, porque Ah, não, tem um curso da Natana que você faz uma parte no Autoridade que você é completamente diferente do que você é hoje. aquele Sentadinha na curso mesa, de Aquele terninho, de curso, menina do céu, aquele curso, ele foi um desafio tão grande para mim, porque Natana, né, já que a gente já falou de tanto dela aqui, Natana chegou para mim e falou: vou lançar, faz um módulo de imagem. E aí, meu Deus do céu, como assim? Eu ainda estava transitando, né, passando ali eu era assessora de imprensa, e aí eu estava transicionando a minha carreira para consultora de imagem. Eu falei, mas gente, eu vou dar um curso. E aí, então, assim, você até vê minha imagem lá, ainda tem uma mistura das duas coisas, ainda tem umas referências mais de assessora, né? Um pouquinho de criatividade. Mas eu lembro que tinha uma coisa da mãozinha, assim, né? Muito dura, que. E tá lá, o conteúdo é bom. é bom, exatamente. É porque Mas a a gente imagem que não. identifica, vai. E uma coisa que eu fiz, e que pode servir até de dica, já para a gente terminar, que a gente já está estourando nosso tempo, para não pegar você e deixar você mais tempo aqui comigo, que você tem muita coisa para fazer, é a gente olhar pessoas que são completamente diferentes da gente e ver, não só assistir um curso desse, não só pelo conteúdo, mas você ler a pessoa toda. E aí eu já desenvolvi essa habilidade, eu já nem penso nisso, e aí, por isso que quando eu assisti, eu disse, não é ela, essa é Não é. outra. Não é. Não é porque ali eu ainda carregava toda essa ideia de como é que eu deveria me comunicar, de como é que uma, entre aspas, tá? Professora, né? Alguém que está ensinando, deveria se comunicar. Hoje, se você pegar uma palestra minha ou uma aula minha, não tem nada a ver. Eu trago referências do cotidiano, eu brinco, eu faço comparações mais engraçadas. Mas isso foi um processo de descoberta da Tayana mesmo, de uma pessoa um pouco mais leve, que era uma coisa que eu fazia com os meus amigos ali. E aí os meus amigos falavam, mas você é bem-humorada. Mas era um humor mais inteligente, uma brincadeira assim mais sarcástica. Então, e imagina, eu não achava que isso podia. Né, imagina, tem que se posicionar certinho aqui. Então, tinha até uma coisa da postura da mão, assim, mas tá É, lá, né? Assim, conta um pouco da história. mas você fazer hoje é muito mais leve, não é não? É muito mais leve, até porque eu descobri que eu amo fazer isso. Então, assim, eu vou montar. A primeira aula que eu fui montar, que foi basicamente esse treinamento, né? Assim, a aula maior de. Eu falei assim, gente do céu, porque até então eu estava fazendo, eu não estava ensinando. E aí eu estava só fazendo ali com a pessoa. E esse exercício de você montar um conteúdo para ensinar o outro é meio que entender como a sua mente funciona, né? Como é que o exercício ali do dia a dia funciona. E aí hoje eu gosto muito. Então, eu sou convidada, né? Muitas das minhas clientes são empreendedoras digitais e aí elas têm um curso e uma hora ou outra rola um convite do tipo, eu vou lançar, você não quer fazer uma aula ao vivo? E eu vou feliz, porque eu já sei que vai ser legal. Só que, ó, tem uma coisa que eu descobri aí nesse processo também. Eu gosto muito mais de dar aula ao vivo. Então, assim, Sim. por quê? Porque daí eu tenho a interação com os alunos, eles trazem referências do dia a dia deles e eu consigo falar com eles, usar o meu conteúdo para ajudar. Então, quando eu fazia só gravada, era mais difícil para mim. Então, sempre que alguém me convida, do tipo, você me dá uma aula? Dou, mas pode ser ao vivo? Então, eu ajustei também para alguma coisa que fica mais confortável Aí, para mim, entendeu? porque você fez, analisou, fez de outro jeito, corrigiu, e aí você chegou a um padrão que você entrega, e você entrega se divertindo, você entrega fazendo algo que é leve, que é saudável, que é natural. É, Então, e hoje você já pode analisar, dizer, faço, mas faço desse jeito. e hoje
me analisar não é mais um, não é mais um, não é mais um bicho de sete cabeças. Eu não olho mais, por exemplo, uma aula minha e falo assim, nossa, que horrível isso. Eu olho muito mais assim do tipo, olha, nessa aula interagiram mais. O que que eu falei? Que exemplo que eu Sim, dei? Então, eu me lembro que eu dei algumas aulas agora até o Big Brother acabar. Usei muitas referências do Big Brother, porque a gente teve alguns casos de imagem importante ali. E a galera super se conectou, começou a falar. Eu falei, opa, aqui tem informação para eu criar conexões. Então, assim, hoje não é um problema analisar, né? Como eu falei lá atrás que eu nem olhava, hoje não é sim. um problema. E não é nenhum problema eu olhar o curso. Esse curso que você falou que é antigo, né? Hoje eu olho com carinho para ele, porque eu falo, nossa, que dura que eu tava, mas eu fiz. Tá lá, Sim, sim, ajudou um monte sim. de gente já, entendeu? Então também tem uma coisa de você olhar para você com um olhar mais carinhoso mesmo, assim, no sentido de, pera, você tá fazendo, né? Tá no processo. Exatamente. Quando você tem essa retrospectiva, você consegue olhar com carinho. A Ó, Lai falou alguma é isso que coisa eu ia aqui, né? falar. Ela falou, olha que legal, né? Que a gente somos uma pessoa em cada fase, né? Isso. Amamos nossas fases, somos quem somos hoje por causa das nossas versões anteriores. Eu concordo completamente com isso, assim. Acho que tem uma base de essência nossa que não muda, né? Imagino que quando você fala de marca pessoal, você, Sim. né? Existem alguns valores que não mudam nossos, mas em cada fase a gente trabalha mais dentro de uma linha, a gente sempre pode aprender com a gente mesmo, né? A gente vai chegando ao nosso ideal. O que é que eu digo que é o nosso ideal? É a gente voltar de onde a gente veio, né? A gente chega lá no etéreo, que é de onde a gente veio. A gente, à medida que vai fazendo, a gente vai conseguindo emanar mais energias e vai chegar um momento que já não vai ser mais problema olhar que eu fiz desse jeito ou daquilo, porque a minha entrega que é importante. Eu me satisfaço com a minha entrega, independente da forma que ela seja. É o meu chegar lá, é esse ideal. O Uhum. processo é o que vai acontecendo. Agora só chega lá quem sai do lugar. Só chega lá quem faz. Só Quem chega lá quem se faz? arrisca. Quem faz? E assim, não tem outra solução, gente. Tem que fazer para você entender, para fazer toda essa análise que a gente está falando, né? Você tem que ter um pouco de chão, né? Como tudo, qualquer habilidade que a gente for adquirir na nossa vida, né? A gente não vai. Sei lá, você quer aprender a dançar, a lutar, a nadar, não tem um botão que você aperta e de repente você vira um nadador profissional, né? Você tem que passar pelo passo um, entra na piscina, passo dois, boia, passo três. Então é por aí, entendeu? Entra na Exatamente. piscina, vai e vê o que que dá, né? E claro que a gente pode nos apoiar em pessoas que vão ajudar. Eu falo muito de uma rede de apoio, que é essa comunidade de pessoas que estão no mesmo sentido que você, indo na mesma direção, e aí você vai recebendo apoio delas. É super importante isso, a comunidade que a gente falou tanto da Natana, a comunidade que a gente tem com as empreendedoras do Coração Roxo funciona para isso. Uhum. E aí a proposta que eu vou trazer, que eu vou lançar amanhã, mas vou adiantar aqui para Opa! vocês, é que eu vou fazer uma imersão ensinando as técnicas que eu utilizei, as técnicas que eu estou aprendendo aqui com essas queridas, para a gente ter um momento dessa rede de apoio para cada uma sair dessa imersão já ou gravando seu vídeo, ou fazendo a sua live, ou dando um depoimento, se libertando. Então, a gente vai fazer exercícios, vai fazer algumas dinâmicas com as participantes. E eu tenho certeza que se você ainda está com essa dificuldade, com a rede de apoio, você vai superar isso. Porque é todo mundo no mesmo barco, está todo mundo no mesmo passo. Então, É, amanhã, aguardem que eu vou a liberar as gente, inscrições. a gente falou muito das nossas experiências, mas assim, todo o momento em que eu contei, eu tava amparada. Aí subiu uma imagem e voltou, né?
Uhum. Tá. Voltou. Eu estava amparada por duas coisas, que era conhecimento técnico meu ou de um mentor. Então, eu tinha uma figura que estava ali, às vezes enxergando algo que eu não estava enxergando, e ela estava me puxando para esse lugar. Então, essa figura que vai ser você, né? Você trazendo o conhecimento técnico, ela é muito importante, porque também quando você sabe a informação técnica, você se sente mais seguro. Porque já tem alguém que Sim, diz para você, olha, esse é o caminho, um caminho testado. Se você for por esse caminho, tem grande chance de dar certo. E essa coisa das pessoas em volta te ajudar, a sua turma. Quem é a sua turma? é, E olhar para a turma real, né? Que, por exemplo, assim, a turma que está começando. Não adianta você olhar para você e olhar para aquela pessoa que já tem milhões de seguidores e já. Não adianta, porque assim, você vai se comparar dentro de uma realidade errada. Então, é muito importante ter a sua turma. Que legal que a sua proposta vai por esse caminho. exatamente. Mas veio surgindo dessas lives, né? Eu vim se sentindo, e aí ontem surgiu essa ideia de fazer neste sentido, da gente se apoiar. Ah, que Vou ótimo. estruturar, mas vai ser bacana. Não fiz uma pesquisa aí, já deram qual é a preferência de horário, amanhã eu libero tudo. Ai, que legal. Tá aí, eu queria agradecer você imensamente por a gente ter feito essa live junto, por você ter compartilhado tanta coisa bacana, que eu tenho certeza que inspirou muitas pessoas que assistiram e que vão assistir, porque vai ficar gravado. Deixo a palavra final para você, se despeça, deixa um recadinho, o que você quiser, o lugar onde te encontra para fazer todo esse trabalho maravilhoso. Me, E, en- me mais uma vez, encontra aqui obrigada. no Instagram, mas ainda não blogando muito, como eu falei para você, não contando esse dia a dia, mas eu tô aqui. Tem bastante conteúdo no meu Insta. Queria te agradecer pelo convite. Eu tenho topado vir aqui, né? Principalmente quando os convites são esses, né? De pessoas que eu gosto do trabalho, que eu admiro, que eu sei que estão fazendo trabalhos legais para trazer e trocar e deixar alguma imagem positiva, né? Se eu pudesse resumir aqui a nossa conversa, né, somos duas pessoas que trabalham para ajudar as pessoas a encontrarem a sua essência e se exporem de uma maneira melhor, né? Então, eu sempre falo uma frase, né, que é o descubra quem você é e seja você de propósito. Então, você pode fazer essa descoberta via marca pessoal. A sua imagem pode te ajudar, mas não para no. Não se boicota, não para em achar que isso não é para você. Sempre vai ter um jeito de ser para você, né? E é fazendo que a gente vai descobrir o caminho que vai funcionar para você. Então, fica atenta ao que a Fer vai lançar, porque, né, ela já percorreu esse caminho, então olha para o que ela vai lançar e gruda aí. E porque ela também tem uma base, né, de pessoas que já passaram, não é só a experiência dela. E começa e faz, porque é importante, você vai gerar novas conexões e hoje os negócios estão online, então é importante você estar online também. Pois é, saia da toca, bota Saia as da toca, orelhinhas de fora e a saia da toca. carinha e vem que o mundo está esperando por você. E você merece brilhar e o mundo merece conhecer o seu brilho, merece ter acesso a todo esse brilho que você tem. Então, beijos, boa Beijo. noite. Vou deixar salva. Coloquem os comentários do que vocês mais gostaram aqui na live para a gente saber se valeu a pena. Vou avisar no Tchau, meu que vai ficar tchau. salva. Beijo, Fer. Beijo. Tchau, tchau.